tem sangue de barata mesmo, tem sangue de leão. Em nome de Jesus Cristo. Porque nós não fizemos justiça com nossos próprios braços. Deus faz por nós, em nome de Jesus Cristo. Porque no livro de Romanos, capítulo número 8, mesmo diz: quem tentará uma acusação contra os eleitos de Deus? Se é o Senhor é quem nos justifica. Então tem alguém nos justificando lá em cima no céu. E graças a Deus por isso. Então quando a humanidade, meu querido, só consegue ver um lado do mundo, o Senhor consegue ver todos os lados. E graças a Deus por isso que nos dá oportunidade de viver essa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero agradecer nossos irmãos que estão chegando nesse momento. Nossos irmãos estão conectados através da nossa web rádio. Seja bem-vindo em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Nossos irmãos estão chegando nesse momento através do YouTube. Seja bem-vindo. Nossos irmãos estão sempre na caminhada junto conosco, no combate. Amém? Que o Papai do Céu venha te abençoar poderosamente em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Vamos se alimentar nessa noite, pão sem fermento, cotidiano desse ministério. Eu agradeço sempre a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estar sempre se alimentando com pão sem fermento, porque isso nos garante a caminhada com Cristo Jesus, o nosso Rei. Isso que nos traz, meu querido, um regozijo na alma, um regozijo no coração, poder se assentar e comer uma comida sem fermento. Isso para mim é de grande relevância, ter essa oportunidade de se assentar e poder comer em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Se coloca de pé, igreja, por gentileza, vamos comer nessa noite. Vem cá, servo do Senhor. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Saúde a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, amém? Queria saudar os amados irmãos, as amadas irmãs que estão chegando através do YouTube, através da rádio. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor venha estar sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, em nome de Jesus. E sem mais demora, abre comigo no Evangelho de João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3. Quem for achando vai glorificando o nome do Senhor. João, capítulo de número 3. Mateus, Marcos, Lucas e João, o discípulo amado. João, capítulo de número 3. Todos encontraram? A partir do versículo de número 1 ao versículo de número 4. Assim diz a poderosa palavra de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Olha o que Jesus falou para ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Pode tomar assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amado irmão, amada irmã, nesta noite, antes de prosseguir a pregação, só quero pedir um favor a você. Se você tem o seu celular aí, verifique se o celular está desligado ou se está no silencioso, para que não venha atrapalhar a pregação do Evangelho. Amém? Então vemos aqui o encontro de dois homens. Dois homens conhecedores da palavra de Deus. Nicodemos e Jesus Cristo. No sábado, a gente estava na casa do obreiro Fernando, e de repente lá tocou um louvor, e do louvor o Senhor me entregou a mensagem de hoje, baseado em cima desse texto, primeiramente.
Irmão, se você prestar atenção no tema da mensagem, você já vai entender o que Jesus quer falar com a gente nesta noite. O tema é esse: nascer, crescer para cuidar. Nascer, crescer para cuidar. Então vemos aqui Jesus Cristo e Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos não era uma pessoa qualquer. Nicodemos era príncipe dos judeus. Então olha só, Nicodemos não era alguém, não era qualquer alguém. Nicodemos era alguém conhecido, mas que precisava nascer de novo. Então olha só, Nicodemos era conhecido de todos os judeus, era príncipe dos judeus, mas precisava nascer de novo. Então, muitas pessoas são conhecidos dos homens, mas precisam nascer de novo. O primeiro deles, depois da assunção de Cristo, foi Saulo. A Bíblia diz que Nicodemos tinha que nascer de novo. Mas só que Saulo também precisava, sabe por quê? Ananias, quando vai dar o testemunho acerca de Paulo, para o próprio Jesus, ele disse: ei, muito eu tenho ouvido falar deste homem. Então Saulo de Tarso também não era alguém desconhecido naquela época. Paulo era bem conhecido, Saulo, na época, era bem conhecido, mas mesmo assim, precisava ele nascer de novo. Aí vemos dentro da Bíblia Sagrada, vemos também Cornélio. A Bíblia diz em Atos 10, 22, que Cornélio tinha bom testemunho da nação dos judeus. Então Cornélio também era alguém conhecido pelos judeus, mas ele precisava nascer de novo. Então olha só, o que eu quero dizer com isso? Não adianta nada a gente ser conhecido pelos homens, se a gente não nascer de novo. Irmão, não adianta nada o mundo inteiro me conhecer, se eu não nascer de novo. Muitas vezes, irmão, irmã, que me ouve nessa noite, quem sabe lá na sua rua, como é lá na minha rua, se você chegar lá e perguntar pelo irmão Dudu, todo mundo vai saber quem eu sou, mas não vai adiantar de nada, se eu não nascer de novo. Amado irmão, estou falando, agora eu quero falar com você, talvez, você pode ser a pessoa mais conhecida lá no seu trabalho, mas falta você nascer de novo. Quem sabe você é conhecido na sua escola onde você estuda, mas pode faltar você nascer de novo. A gente pode ser conhecido de todos da nossa família, mas nos falta nascer de novo talvez. E aí mais o interessante de tudo, a gente pode ser conhecido dentro da igreja e faltar nascer de novo. Porque, irmãos, nascer de novo, quando Jesus falou para Nicodemos que tinha nascer de novo, deu um pino na mente de Nicodemos. Porque o nascer de novo, Jesus vai dizer que é da água e do Espírito. E aí, podemos comparar o nosso nascimento espiritual com o nascimento de uma criança. Primeiro ponto, eu e você podemos estar aqui nesta noite, ouvindo a palavra de Deus, e ainda não ter nascido de novo. Sabe por quê? Primeiro ponto, ninguém nasce sem ter uma intimidade primeiro. A gente vê que para ser concebido uma criança, há necessidade de haver uma intimidade entre um homem e uma mulher para que venha a ser gerado um novo ser. Então a gente nunca vai nascer de novo se a gente não tiver intimidade com Jesus Cristo. Não adianta de nada.
Não adianta a gente ter intimidade com os irmãos e não ter intimidade com o próprio Cristo. Porque a água, nascer da água e do Espírito. E Jesus diz algo tremendo. A palavra que eu tenho falado é Espírito e vida. E a partir do momento que há uma intimidade entre um homem e uma mulher, vai se nascer um ser. E sabe o que é mais interessante? Esse ser já tem vida. Então, para que haja um novo nascimento, é necessário a gente ter uma intimidade com Jesus Cristo. É necessário a gente ter uma intimidade com o Pai. Porque Jesus disse, o Pai é Espírito. E aí, Pedro vai dizer que nós somos gerados de novo de Deus. Então, olha só, ninguém nasce sem ter intimidade com Deus. Ninguém nasce sem ter sua própria intimidade com Jesus Cristo. Para você nascer, não vai contar com a minha intimidade, é a sua intimidade com Deus. Eu não vou poder nascer por você, e mesmo assim você não vai poder nascer por mim. E aí, sabe o que é interessante? Olha só, não leve para o lado mal a expressão que eu vou usar. Mas para alguém nascer, tem que sair para fora. Preste atenção. Para uma criança nascer, ela precisa sair para fora do ventre da mãe. Então, para a gente nascer de Cristo, muitas vezes precisa a gente sair para fora do que, irmão Dudu? Da fofoca. Muitas vezes precisa a gente sair para fora da calúnia. Muitas vezes precisa a gente sair para fora da contenda dentro da igreja. Porque se a gente não sair para fora, a gente nunca vai nascer. Ninguém nasce se não sair para fora. Então a gente precisa sair para fora das coisas que nos impedem de nascer para Jesus Cristo. Muitas vezes, sabe o que impede a gente de nascer? É a fofoca que a gente faz. Impede a gente de sair para fora para nascer. E sabe o que é mais interessante? Falando ainda de nascimento, é que até para nascer, a gente precisa de ajuda. Ninguém nasce sem ajuda. Ou você já viu alguma mulher dando parto sozinha? Ninguém nasce sem a ajuda de alguém. Até o próprio Paulo, depois que foi batizado, ele precisou da ajuda de Barnabé para poder nascer. Porque daí a Bíblia diz que ele começou a pregar. E aí ele vai para Jerusalém para querer andar junto com os apóstolos. Só que os apóstolos ainda não criam que ele já tinha se convertido. Aí Barnabé pega ele e leva ele até os apóstolos. Então, para que Paulo nascesse, ele precisou da ajuda de Barnabé. Sabe por que Deus faz isso? Para quebrar o nosso orgulho. Porque às vezes a gente é orgulhoso. Só que o ser humano é tão pequeno, que o ser humano precisa de ajuda antes de nascer e depois que morre. Porque nem para o cemitério sozinho a gente vai, alguém tem que levar a gente. E às vezes a gente quer ser orgulhoso diante dos outros. Só que se não fosse um médico, a parteira nos ajudar, a gente não tinha nascido. E se não tiver alguém para carregar o nosso caixão depois, a gente vai ficar jogado aí na valeta. Por que Deus faz isso? Para esmagar o nosso orgulho. Sabe para quê? Para a gente aprender que não existe ninguém melhor do que ninguém diante de Deus. E sabe o que eu aprendo mais aqui nessa passagem? É que o nosso conhecimento, sem a pessoa do Espírito Santo diante de Jesus, é inútil. Porque ele é mestre. Ele conhecia a Torá. Só que ele não tinha o Espírito por trás da letra. Jesus falou algo para ele, que dirá se eu te falar das celestiais. Então olha só, irmão, e o interessante é o versículo de número 2,
que vai dizer: e este foi ter de noite com Jesus. Irmão, olha para cá. Vê se não parece a gente no começo de caminhada. Os primeiros encontros com Jesus era escondido. Onde é que tu foi? Aí eu fui lá. Onde é que tu foi? Ah, eu fui lá. Mas aonde? Não, eu fui lá. Mas aonde? Não, eu fui lá, na igreja. Mas peraí, na sexta-noite não tem missa? E aí, já, não era aquela batalha dentro de nós? Não era assim? Eu fui lá. Porque ainda existia dentro de nós a vergonha de Jesus. Perguntavam para mim: onde é que tu foi ontem? Fui lá. Irmão, irmã, só que chega uma hora que essa vergonha tem que acabar. O Senhor entregava essa palavra e eu comecei a meditar no que eu fazia. Não, eu fui lá, mas não dizia aonde. Por quê? Por medo, por vergonha de dizer que estava indo na igreja de crente. Ou vai dizer que você já se declarou no primeiro dia? Não, eu acho que no começo todo mundo tem um Nicodemos dentro de si. Aí, tudo bem. Olha só. Irmão, só que agora é sério. Eu falei isso aqui só para dar uma descontraída. Mas não que não seja verdade. Mas olha só. Nicodemos era mestre em Israel, mas não tinha revelação do Espírito. Nicodemos se encaixa naquilo que Paulo falou. 1 Coríntios capítulo de número 2 e versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, porque elas se discernem espiritualmente. E aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas, e de ninguém é discernido. Então olha só, Nicodemos era um homem natural, Jesus Cristo um homem espiritual. Então esse nascimento que Jesus fala para ele, não é um nascimento como ele pensou, voltar de volta para a barriga da mãe dele, mas é um nascimento espiritual. Porque, irmãos, a gente pode ter vida diante dos homens e está morto diante de Deus. Deus disse para Adão: Adão, o dia que tu comer, se tu comer dessa árvore aqui, ó, tu vai morrer. E aí acontece a história que a serpente engana Eva, Eva come, dá para Adão e Adão come. Só que aí eu sempre imagino isso. Adão e Eva conversando. Mas Eva, olha aí, ele fez para nós vestes de pele de animal, mas algo não sai da minha mente. Ele tinha dito para mim que quando eu comesse, eu ia morrer. Mas eu comi e estou aqui. Só que a morte que Deus falava para Adão era a morte espiritual. Porque para com Eva, Adão estava vivo, mas para com Deus ele já estava morto. Porque quando Deus disse: quando tu comer tu morrerás, é a morte espiritual. E a morte do homem muitas vezes ela começa de dentro para fora. E aí, vamos em frente. Jesus diz para ele que ele tem que nascer de novo. Então vemos o primeiro ponto do tema: nascer. Irmão, é necessário a gente nascer. Por quê, irmão Dudu? Se a gente não nascer, a gente nunca vai crescer. Ninguém cresce se primeiro não nascer. E olha só, Jesus lançou uma semente no coração de Nicodemos. E Nicodemos cresceu. João capítulo de número 7. João capítulo 7, se você quiser acompanhar.
João 7,47. Agora você vai ver o crescimento de Nicodemos. Irmão, João 7,47. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando que a gente começa a crescer na fé? Quando eu e você começamos a perceber que a gente está crescendo na fé? É quando a gente começa a defender Jesus no meio daquelas pessoas que a gente vivia ou ainda vive. O primeiro sinal que a gente está crescendo é isso. É quando a gente volta para aquelas pessoas que um dia a gente já conviveu com elas e consegue defender Jesus diante delas. João 7,47. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganado? Olha só, primeiro, quem é que está falando aqui? São os fariseus. Se você prestou atenção na leitura do início, vai dizer que Nicodemos era alguém que estava no meio dos fariseus. Versículo de número 1 vai dizer que Nicodemos era alguém que estava no meio dos fariseus. Então olha só quem está falando aqui no versículo 47. São os próprios fariseus. Versículo 48. Creu nele, porventura, algum dos príncipes dos fariseus? Olha só, versículo 49, irmãos. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Olha só, eles estão dizendo que a multidão que estava indo com Jesus era maldita, porque não conheciam a lei, não conheciam as leis de Moisés. Mas só que agora, versículo 50, vai se levantar alguém que conhece bem a lei. Nicodemos, que era um deles, o que à noite foi ter com Jesus, disse: porventura, condena a nossa lei um homem, sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Olha só, então aqui eu vejo algo interessante. A semente que Jesus lançou no coração dele em João capítulo de número 3 crescendo. Por quê? Porque agora Nicodemos vai defender Jesus diante dos fariseus. Aí olha só, eu vejo aqui o crescimento espiritual de Nicodemos. Olha só, irmãos, agora ele vai dizer, vai defender Jesus diante daquelas pessoas que ele conviveu lá atrás. Será que a gente tem defendido Jesus Cristo? Será que a gente tem voltado para aquelas pessoas lá atrás e tem defendido Jesus diante delas? Porque esse é o principal sinal que a gente está crescendo. Pode ver, Jesus falou com ele e a semente agora está dando fruto. Por quê? Porque ele está enfrentando aquelas pessoas que um dia apoiaram ele. Não é assim? Muitas vezes a gente, para não negar a palavra, a gente afronta, na visão deles, os bêbados que bebiam com a gente antes, os drogados que se drogavam com a gente antes. E Nicodemos está enfrentando esse povo. E aqui eu vejo ele crescer. Irmão, é necessário a gente crescer, sabe por quê? O sirineu que ajudou Jesus a levar a cruz era um homem e não uma criança. O sirineu que ajudou Jesus a levar a cruz era um homem, era uma pessoa adulta e não uma criança. Aí olha só, mas o que mais me chama a atenção é o versículo 52. Responderam eles, os fariseus respondendo, e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Então olha só, o que me chama a atenção, Nicodemos sofrendo afronta por defender Jesus. Irmão, só que tem um detalhe interessante nesse versículo.
Antes, preste bem atenção, antes de Nicodemos se encontrar com Jesus, eles o chamavam de mestre. Agora eles o chamam de tu. Olha só, a Bíblia diz que Nicodemos era mestre em Israel. Antes de Nicodemos se encontrar com Jesus, era mestre, agora já virou tu. É por isso, irmãos, que muitos não querem defender o Evangelho. Muitos não querem defender Jesus, sabe por quê? Vão ter que perder status e cargos pelo nome de Jesus. Porque olha só, ele era mestre, agora ele passou a ser tu. Então olha só, o status dele caindo por defender Jesus. É por isso que ninguém quer crescer no Evangelho, porque vai ter que perder o cargo diante da sociedade. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta séria para você. Se fosse para você perder o seu serviço por Jesus, você perderia? Porque não sei se você sabe, mas um dos motivos que me mandaram embora da outra empresa, não me falaram isso, mas eu sei o que era. É porque eu não trabalhava mais no sábado, que eu tinha que fazer o programa da rádio. Porque dentro da empresa, eu era uma das pessoas que mais fazia hora. E eu trabalhava nos sábados das 5 às 5 quando era preciso. Só que aí eu comecei a vir para o Evangelho e os pastores me convidavam para fazer a rádio. Aí eu chegava na sexta, eu dizia, ó, não posso fazer a hora que eu estou indo para o culto e amanhã não vem que eu tenho rádio. E aí isso foi um dos motivos que me mandaram embora. Mas não estou falando isso para me gloriar, estou falando isso para testemunhar para você. Porque olha só, Nicodemos era mestre, começou a defender Jesus, é tu agora. Então, irmãos, muitas vezes as pessoas não querem defender Jesus para não perder os seus status. Muitas pessoas não querem defender Jesus para não perder os seus salários. Muitas pessoas não querem defender Jesus para não perder os seus familiares. E Nicodemos era mestre, começou a andar com Jesus, é tu. Aí olha só, irmão. Sabe por que muitos não querem defender o Evangelho? Porque muitas vezes defender o Evangelho é trocar os aplausos pelas pedras. Muitos não querem defender o Evangelho genuíno porque vão ter que trocar os aplausos pelas pedras. E aí hoje muitos se conformam com o falso Evangelho, preferem ser aplaudidos, mas o verdadeiro homem de Deus prefere ser apedrejado. Sabe por que muitos não querem crescer? Porque quando se cresce, tem responsabilidades. Uma criança igual essas que eu vejo no colo das mães, das tias aqui, elas não têm responsabilidade alguma. Mas deixe eles começar pelos seus 5, 6 anos para ver. Se já não tem que ir para o colégio, se já não tem tarefa para fazer. É por isso que muitos não querem crescer no Evangelho. Porque crescer traz consigo responsabilidades. Irmãos, vou fazer uma pergunta para você e depois vou dar a resposta. Por que muitos até nascem, mas não crescem? Já parou para se perguntar? Por que muitos até se batizam, mas não crescem? Por que muitos até dizem eu aceito Jesus, mas não crescem? Tem duas respostas. Ou estão doentes, ou já estão mortos. Porque olha só, trazendo para o lado natural da vida agora. Depois que uma mãe coloca o bebê para fora, ele só não cresce por 2 motivos. Ou ele tem alguma doença, ou ele não sobreviveu. Porque a lei natural é você nascer e crescer. Então, irmão, se eu e você já nascemos, mas a gente não cresceu ainda, a gente deve se preocupar. Porque ou a gente está doente, ou a gente já até morreu. Porque a lei natural é essa.
nasce e cresce, tem que crescer. Tudo que nasceu tem que crescer. É assim ou não é? Não foi assim comigo, não foi assim com você. Não está sendo com você que tem filhos? Ou você que tem netos, sobrinhos? Quando nasceram, eram pequenininhos. Com o passar do tempo estão crescendo. E por que agora falando espiritualmente, por que a gente nasceu e por que a gente não cresce? Parece que está minguado. Parece que não come. Por que não cresce? Por que às vezes a gente nasceu e não cresce, se o irmão às vezes nasceu depois que a gente já está grande? Por que isso, irmão? Se o mesmo alimento é dado para um, é dado para outro. Irmão, isso é sério. Ou a gente está doente, ou a gente já está morto. Por que o irmão cresce e a gente não? Se o alimento é o mesmo, se a oportunidade é a mesma, se a semente enxertada é a mesma. Irmão, ou a gente está doente ou a gente está morto. Mas só que a gente serve um Deus que ressuscita os Lázaros da vida. Irmão, todo mundo que nasce tem que crescer. Se a gente não cresce, tem alguma coisa errada com a gente. E às vezes, a gente quer botar a culpa no irmão. Ah, mas eu não cresço por culpa do irmão. Eu não acredito nisso. Todo aquele que nasce tem que crescer, essa é a lei da vida. Para não crescer, ou está doente, desnutrido, ou está morto. Jesus não disse no Apocalipse, tu até tem nome de que vive, mas já está morto. Quantos dizem, eu sirvo a Jesus, mas estão mortos espiritualmente? Versículo 53 de João 7, para a gente dar sequência. E cada um foi para a sua casa. Irmão, olha só. Eles vão inventar uma mentira no versículo de número 52. Porque eles vão dizer para Nicodemos, examina e verás que nenhum profeta surgiu da Galileia. Só que se a gente ver a Bíblia Sagrada, teve profetas que surgiram da Galileia. Elias, Eliseu, foram todos profetas que vieram da Galileia. Então olha só, uma das características dos fariseus, eles são mentirosos. E aí a Bíblia diz, e cada um foi para a sua casa. Irmão, quero dizer para você nesta noite, que quando você sair de casa, saia para defender Jesus diante dos fariseus. Irmão, que a gente não venha voltar para casa sem dar o testemunho de Jesus. Porque esse é o sinal que a gente está crescendo. É quando a gente começa a debater contra os fariseus, é o sinal que a gente está crescendo. Porque, irmão, está assim de fariseu, mas eu vejo poucos Nicodemos. E Nicodemos não teve medo de crescer. Ele vai crescer. Só que aí, ele tem que passar por isso. Ele tem que passar por esse processo de rejeição. Irmão, já viu que aqueles que paravam para ouvir Nicodemos, agora estavam mandando ele embora? Olha só, quantas vezes, diante da nossa família foi assim. Aqueles, antes da gente ter Jesus, aqueles que nos chamavam para suas casas, agora são os mesmos que nos mandam embora. Já viu que é assim? Aquela pessoa que nos chamava para tomar aquela cerveja no final de semana, é a mesma que quando a gente vai na casa dele agora, só falta mandar a gente embora. Isso é o sinal que a gente está crescendo. Por quê? Irmão, a luz, ela incomoda as trevas. A luz, ela tudo manifesta.
Irmão, Paulo disse assim, ó. Quando eu era menino, eu sentia como menino. Eu falava como menino. Eu corria como menino. Mas logo que fui homem, acabei com as coisas de menino. Então olha só, há uma necessidade de a gente crescer. Por que, irmão Dudu, aí Paulo escreve? Porque os meninos são levados, envoltos pelos ventos de doutrinas, que são trazidas por quem? Por homens. Então, se a gente for menino, a gente vai perder para os homens. Por mais, irmão, eu já passei por isso. Por mais que você vá debater com um fariseu, e você sabe o que ele está dizendo é uma mentira, mas se a gente for menino, a gente não vai saber debater com eles. E aí a gente fica, mas será que é, mas será que não é? Então, irmão, há uma necessidade da gente crescer. Nascer, crescer para cuidar. Mas cuidar do quê, irmão Dudu? João 19. A resposta está em João 19 e já me encaminho para o final. Agora é o último texto. João 19, versículo 38. Nascer, crescer para cuidar do corpo de Cristo. João 19, 38. Todos acharam? Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo. Versículo 39. E foi também Nicodemos, olha aí, aquele que anteriormente se dirigia à noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com as especiarias como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Crescer, nascer, crescer para cuidar do corpo de Cristo. Olha só, o Nicodemos que nasceu em João capítulo de número 3. Jesus falou para ele, é necessário nascer da água e do Espírito. João capítulo de número 7, ele está crescendo. Ele está crescendo porque ele está defendendo Jesus. E agora, ele já cresceu. Para quê? Para cuidar do corpo de Cristo. Irmão, a gente precisa nascer. A gente precisa crescer para quê? Para cuidar do corpo de Cristo. Irmão, Jesus não vai nos colocar para cuidar do corpo se a gente for criança. Ele precisou passar por todo um processo, nascer, crescer, para ter amadurecimento para cuidar. Irmão, se a gente colocar duas crianças dessa aqui, cuidando uma da outra, vai acontecer alguma coisa. Uma vai tropeçar por cima da outra, vai dar um, quem sabe, com cabeça rachada. Por quê? Porque não tem o discernimento para cuidar. Então, irmão, é hora da gente crescer para cuidar do corpo de Cristo. Irmão, não sei se você tem reparado, mas nas últimas pregações tem falado do cuidado com o corpo. Mas só que a gente não sabe cuidar do corpo se a gente for criança. Já viu que criança não sabe nem tomar banho sozinho? Criança não sabe cuidar nem do próprio corpo. O que dirá do corpo de Cristo? Irmão, uma criança, ela não sabe nem se alimentar sozinha. Como é que ela vai alimentar o corpo de Cristo? Irmão, e Paulo diz que nós somos os dispenseiros de Deus. Irmão, é necessário a gente crescer.
Mas é para cuidar. Não é para matar o corpo. Irmão, é necessário nascer, crescer para cuidar. Irmão, está na hora da gente crescer, irmão. Para cuidar do corpo. Tem gente precisando de cuidados. Mas Jesus jamais vai entregar o seu corpo na mão de alguém que ainda não cresceu. Irmão, tá na hora da gente crescer para começar a alimentar os menores. Tá na hora da gente crescer para ajudar os pequenininhos. Assim como eu fui ajudado, como você foi ajudado, como nós somos ajudados até hoje. Mas só que parece que a gente não quer crescer porque tem medo de crescer e tem que ajudar o próximo. Que negócio é esse? Eu falei para você, se não crescer é porque está doente ou está morto. Por isso que existe aí dentro das denominações os dinossauros da fé. Nascem, mas morrem. Ficam 100 anos dentro da igreja, mas nunca crescem espiritualmente. E eu estou falando espiritualmente, não estou falando de cargo dentro da igreja. Estou falando crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Para quê? Para poder levar a carga um do outro. Mas só que tem algo interessante. Paulo diz, Gálatas 6:2, para que leveis as cargas um dos outros. Mas daí no versículo de número 1, ele diz que precisa ser espiritual, para levar a carga. Mas vós que sois espirituais, encaminhais os tais, e levai as cargas um dos outros. Irmão, não é a gente crescer no nosso ganho, é crescer espiritualmente. Irmão, está na hora da gente crescer, irmão. Crescer para ajudar aqueles que estão chegando. Está na hora da gente aprender a andar sozinho para pegar na mão daqueles que estão chegando agora. Não estou dizendo de forma nenhuma que não é para respeitar o pastor, não é isso. Mas a gente crescer debaixo de uma hierarquia espiritual, para que a gente possa auxiliar aqueles que estão chegando agora. O corpo de Cristo precisa de cuidados. Já viu que para cuidar de uma pessoa enferma, um só enfermeiro passa trabalho? Assim é o corpo de Cristo. Se o cuidado do corpo de Cristo ficar só com uma pessoa, a pessoa fica fadigada. A pessoa, por mais que se esforce, não consegue suprir todas as necessidades do corpo. Por quê? Olha só, a gente vai cobrir. Olha só, já viu que se a gente não tiver sabedoria, a gente vai puxar o cobertor, cobre uma parte e descobre outra? Assim é o corpo. Irmão, a gente precisa crescer para ajudar a cuidar do corpo. E não é qualquer corpo, é o corpo de Cristo. Irmão, a gente tem que entender que é o corpo de Cristo, é o corpo de Jesus, que é a sua igreja. Irmão, está na hora de cuidar do corpo. Cuidar daqueles que precisam de cuidado. Cuidar daqueles que estão chorando, daqueles que estão gemendo. Cuidar daquele membro que está ferido. Mas para isso ninguém vai cuidar se primeiro não nascer e crescer. Nascer, crescer para cuidar do corpo de Cristo. Irmão, é necessário a gente despertar para um crescimento espiritual. Está na hora, irmão, da gente parar de jogar as coisas tudo para o irmão fazer. Está na hora da gente arregaçar nossa manga e a gente meter a mão no arado. É igual a palavra. Já viu que muitas vezes se a gente não policiar, a gente fica dizendo, mas a palavra foi para o irmão. Foi para o irmão lá de trás, ó. Foi para o irmão da direita e nunca é para a gente. Sempre é o irmão que precisa melhorar e nunca a gente, já viu? Irmão, isso é sentimento de quem está doente ou de quem já está morto. Irmão, está na hora da gente parar de dizer que é faz, é arregaçar a manga e fazer. Irmão, o corpo de Cristo precisa de homens e mulheres para que venham cuidar uns dos outros. Não adianta nada, irmão, a gente vir aqui, dar glória a Deus, aleluia, cantar 2 louvor e ir embora não saber cuidar do corpo. Não adianta de nada.
Irmão, Nicodemos deixou tudo para trás para nascer. Enfrentou dificuldades para crescer, para poder ter a honra de cuidar do corpo de Cristo. Irmão, quando a gente conseguir entender isso, que cuidar do corpo de Cristo é uma honra, a gente vai ter mais um motivo para querer crescer. Irmão, cuidar do corpo de Cristo é para poucos. Você pode ver, só José de Arimateia e Nicodemos tiveram o privilégio de chegar pertinho do corpo do Mestre. Só os dois tiveram autorização de Pilatos para chegar pertinho do corpo. E às vezes a gente tem a oportunidade de estar pertinho do corpo de Jesus espiritual e a gente não quer. Muitas vezes a gente perde a oportunidade de estar em comunhão com o corpo de Cristo e não quer. Por quê? Porque ainda não aprendeu que o corpo de Cristo é precioso. Irmão, que a gente venha crescer. Que a gente venha crescer, irmão, para ser bênção para os outros irmãos. Que a gente venha entender, irmãos, que Jesus não vem buscar templo, Ele vem buscar uma igreja, que é o seu corpo. Irmão, você tem que entender que quando você crescer, eu vou ser beneficiado. Eu tenho que entender quando eu cresço, você é beneficiado. Todos nós, quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Mas agora Jesus ensinou algo, que quando um amigo nosso chora, a gente tem que chorar junto. Porque não tem como eu estar com o meu braço ferido e todo o meu corpo não sentir falta dele. Para a gente não sentir falta de alguém, é porque a gente está doente. Para a gente vencer esse domingo aqui e não sentir a falta de um irmão e de uma irmã, é porque a gente está doente. Ou então, a gente já morreu. Porque não tem como. Eu posso ter... Já estou encerrando, irmão. Mas é só para a gente dar um choque de realidade, sabe? É a mesma coisa assim, olha só. Eu ter 10 dedos nas mãos. Mas me tira um para ver a falta que faz. E sabe o que é interessante? Quando eu era do mundo, eu tinha um amigo que ele perdeu a perna num acidente. E você sabia que ele sentia cãibra na perna que ele não tinha? Por quê? Porque ele sentia falta daquele membro. Às vezes o ímpio tem mais discernimento do que a gente. O ímpio, às vezes, quando perde um membro, sente falta. E a gente que é a igreja de Cristo, às vezes perde um membro e nem sabe. Um membro do corpo. Às vezes está faltando a nossa mão, o nosso braço no culto, e a gente nem sentiu falta. Como é que pode ser isso, irmão? Como é que a gente diz que está no corpo e não sente falta de um membro do corpo? Irmão, isso não estava no script, amém? O Pai está querendo falar com nós. Irmão, não tem como a gente estar no corpo e não sentir falta de alguém, irmão. Não tem como dizer eu estou no corpo de Cristo e não sentir falta de um braço, de uma mão, de uma perna. Que corpo que a gente está? Porque creio que o de Cristo não. Como é que o irmão não vem e a gente não sente falta? Não é capaz de mandar uma mensagem: ei, irmão, o que aconteceu? O que aconteceu que tu não foi no culto? Faltou carona, faltou gasolina, aconteceu alguma coisa? Irmão, se a gente não começar a se importar um com os outros, infelizmente a gente ainda não faz parte do corpo de Cristo. Então, irmão, que a cada dia a gente venha nascer, crescer, para cuidar do corpo de Cristo. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus. Aleluia. Coisa boa, hein? Oh, Jesus. Essa é a oportunidade, pai.
Sentar aí, ô Jesus, coisa boa, né, irmão? Meu Deus. Queria agradecer nossos irmãos, em nome de Jesus, que estavam conectados através da nossa web rádio. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Nossos irmãos estavam conectados, em nome de Jesus Cristo, através do YouTube. Amém, em nome de Jesus. Hoje eu tomei até um espanto, já está em 330 inscritos já. Faz tempo que eu não tinha visto lá. Daqui a pouco a gente está com 1000 inscritos aí. A gente vai estar fazendo umas lives ao vivo, em nome de Jesus, para você ficar sabendo um pouquinho, né, do dia a dia do pastor Angildo, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor venha te abençoar poderosamente. Nossos irmãos lá de Marco, que estão com a obra lá, profeta Cosmo, que está por lá também, um abraço a todos vocês. Nossos irmãos lá de Sorocaba, irmão Renato, irmão Maxwell, em nome de Jesus Cristo, a vossa esposa, nossos irmãos que estão lá em Chapecó, os demais irmãos estão espalhados nesse Brasil, nosso irmão Ederval, que voltou para a Bahia cuidar da mãe dele, em nome de Jesus, que o Papai do Céu venha te usar poderosamente, evangelista. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus, o nosso Rei, amém? Não esqueça, amanhã, programa Meio-Dia com Jesus, você é o nosso convidado muito mais que especial. Vamos com a gente adorar e exaltar o nome santo do Senhor. E domingo você é o meu convidado especial em nome de Jesus. A partir das 7h30, 19h30, você é nosso convidado para comer um pão sem fermento de novo, em nome de Cristo Jesus, nosso Rei. Deus abençoe poderosamente. Vamos estar orando por vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Todo mundo grato ao Senhor, irmão? Glória a Deus.